Boa noite, meus irmãos queridos da Seja. Hoje nós vamos tratar de um tema que tem que ser muito abordado, né? Os temas não podem ser tabu. E é um tema que remete-se a algo que tem ocorrido muito na nossa sociedade. A mensagem do início da reunião pareceu escolhida e certamente o foi. Então nós começamos a nossa reflexão de hoje a partir dela, quando Paulo, na sua epístola aos Coríntios, nos diz que nós semeamos, capítulo 1 da epístola aos Coríntios, semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. O sentido dessa expressão é, atravessando as experiências a que somos conduzidos na reencarnação, experiências necessárias ao nosso espírito imortal, nós adquirimos virtudes espirituais que interessam à economia desse espírito imortal. Os budistas, o principal e primeiro mantra budista, diz justamente isso. Eles dizem Om Mani Padme Hum, ou então no Pali Om Mani Padme Hum, né? Do lodo nasce a flor de lótus. Do lodo nasce a flor de lótus. Então é interessante, antes da gente pensar na experiência mesmo, o que isso quer dizer, né? Quando a gente está encarnado, por que a gente tem fome? Por que a gente tem instinto sexual? Eles deveriam ser associados a coisas menores? Então, todos eles vieram conosco e nós atravessamos por eles para a sua sublimação. Conviver com as necessidades materiais, com os desejos, é um ensejo de discipliná-los, colocando a vida espiritual acima da vida desse corpo, que é uma veste que a gente vai tirar. Acontece que para a gente vestir esse corpo, para a gente semear com esse corpo, a gente demora um tempo. Então, assim, aqueles que fazem a gestão da nossa encarnação, eles procedem à semelhança do juiz ao tomar uma decisão, de um médico ao fazer a anamnese de um caso, um delegado de polícia ao comparar oitivas e chegar a conclusões, só que num nível muito mais amplo. Então, observando séculos e séculos de concatenação entre acontecimentos, árvores de relações, né? Eles organizam a nossa reencarnação. A gente vai se aproximando de um papai, de uma mamãe, que nos recebem com carinho, nas condições as mais diversas, dependendo do nosso merecimento, mas acima de tudo, da nossa necessidade. Porque é certo que nem todos os bens, sejam eles possibilidades do corpo físico ou possibilidades materiais, estamos preparados para ter. De forma que devemos agradecer por todas as imitações encarnatórias com as quais encarnamos. Elas nos separam da falência, né? Para que a gente, convivendo com excessivas facilidades, o excesso de energia, a gente não desvie a economia, a palavra é essa mesmo, né? Mais importante, que é a economia da imortalidade. Então a gente pode usar os benefícios materiais excessivos e amolecer a nossa alma. A gente começar a achar que as coisas da terra são mais importantes que as coisas espirituais. É por isso que a gente nasce em certo ambiente de dificuldade material, que nos leva a estudar mais. É interessante, sou muito amigo do Rossandro, conversando com ele, ele brinca com a gente, né? Dizendo que às vezes chegava a gente no consultório dele, dizendo assim, meu pai não foi bom para mim, ele beneficiou todos os outros irmãos, mas comigo ele foi mais duro, né? E ele brincava com a pessoa assim, graças a isso você tem dinheiro hoje para pagar a terapia. Porque se a gente for observar, quanto mais apertado você foi, mais isso te ajudou a se desenvolver. E o nosso pai espiritual faz isso em campos diversos da vida. Daí no livro Paulo e Estevão, o conselho de Jesus ao apóstolo Paulo. É-te penoso recalcitrar contra o teu aguilhão. Então a tarefa inicial é nós entendermos que a vontade de Deus é o melhor. Isso é uma resignação com aquiescência e ação. Ação sobre as possibilidades concretas, disponíveis que a vida nos oferece. De trabalho. Mas o trabalho não é um trabalho só externo, enquanto um ativismo para fora de nós. É um trabalho que realizamos portas adentro do coração, nos habilitando então às tarefas externas que aparecerão diante de nós,
já que a vida é aquele pergaminho que se desenrola aos poucos, de forma a surpreender-nos a cada desvão, a cada esquina da estrada, com possibilidades novas e às vezes absolutamente inesperadas para o nosso espírito esquecido dos desafios que pediu ao reencarnar. Que são os desafios que nos são necessários. Mas há muitos de nós que desertam nessa tarefa de semear na carne para construir no espírito. Porque perdem a noção de que existe uma lógica na encarnação, né? Então tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, importantíssima, num capítulo chamado Bem-aventurados os aflitos. O nome é interessante, que a gente tenha muita atenção à concatenação entre as mensagens do Evangelho, tanto os capítulos quanto os subcapítulos, né? Então você tem no capítulo, olha que interessante, você começa: causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, né? Começou com justiça das aflições, quer dizer, as aflições são justas. Não existe aflição que não seja justa e que não seja necessária. O problema é que a gente faz a aflição ficar muito pior. Para explicar como isso acontece, quem me explicou isso bem foi Emmanuel. Vamos dar uma paradinha aqui, antes de ir na mensagem que eu tinha preparado. E essa mensagem cabe perfeitamente. A gente está no Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. E o Emmanuel vai dizer um negócio aqui, a mensagem dele, no livro Aulas da Vida, do Autores Diversos, essa aqui é do Emmanuel, aflições excedentes. O que é isso? Aquelas aflições que você não precisava passar. Tem aquelas aflições que a gente tem que atravessar, diante das quais algumas pessoas desertam, e esse é inclusive o tema da nossa palestra de hoje. Nós desertamos às vezes, né? E nem sempre desertar é sair da vida. Às vezes desertar é pular fora de uma oportunidade de trabalho, paciência, resignação ativa em relação à tarefa que nós temos que realizar. Há aqueles que, estando encarnados, estão como se estivessem mortos para aquilo que têm que fazer, porque deixam passar as oportunidades, né? A mensagem do Emmanuel vale a pena ser lida. Diante da orientação espírita que te esclarece, não te afastes da lógica, a fim de não te agastes sem proveito, embaraçando o orçamento das próprias forças com aborrecimentos inúteis. Olha com quem que eu aprendi a pensar em economia da imortalidade? Com Emmanuel, né? Ele vai falar do orçamento da vida. Diariamente batem as portas do além aqueles que abreviaram a cota de tempo que poderiam desfrutar na Terra, adquirindo problemas da desencarnação prematura. Como é que a gente chama isso no Espiritismo, na cultura, na literatura espírita? Suicídio indireto. Né? Nós fazemos isso de diversas formas. A gente já sabe, no beabá do livro Nosso Lar, por exemplo, que quando a gente come demais, a gente não ouve aquela voz interior que diz assim, está lá no livro dos Espíritos, basta. Aí eles evocam como precursor, os Espíritos venerandos, do Espiritismo, a mensagem do Sócrates, que certo dia, passando lá no santuário de Delfos, fez do frontispício do santuário base da sua filosofia. Conhece-te a ti mesmo, isso é muito importante, meus defeitos, minhas possibilidades, né? E o outro, nada em excesso. Então é aquela voz interior que os Espíritos dizem, basta. Você está na mesa comendo, então se ouve uma voz dizendo, basta, né? O instinto sexual é necessário para todas as construções da vida. Mas quando você se empolga muito e começa a fazer o cavalo conduzir o cavaleiro, vem a voz interior que diz, basta, isso aqui vem para você desenvolver o amor abnegado. Não é para você fazer disso o centro da sua vida. Está escrito no livro 4 do Livro dos Espíritos. Gravitar para a unidade divina eis o fim da humanidade. Não é gravitar para o ego, para o narcisismo. Daí a história do Narciso, famosa história da mitologia grega, né? Não é gravitar para o dinheiro e para o cofre. Não é gravitar para a vaidade, é gravitar para a unidade divina. Então, segundo o princípio, o padrão da unidade divina, eu e o outro somos um. Vou voltar isso à frente, né? Continuemos com Emmanuel. É que por toda parte transitam portadores de aflições excedentes, que eles não precisavam passar. Não satisfeitos com as responsabilidades que a existência lhes impõe, amontoam cargas de sofrimentos imaginários.
Aos que percebem salário compensador e desregram-se na revolta, porque determinado companheiro lhes tomou a frente no destaque convencional, muitas vezes para sofrer o peso de compromissos que seriam incapazes de suportar. Você está trabalhando com um amigo seu. Aí o seu amigo começa a se destacar. Isso dá a ele notoriedade. Eu lembro uma coisa que eu sempre falo nas minhas palestras, né? Para mim, isso é experiência encarnatória sofrida. Notoriedade é sofrimento, ponto. Qualquer posto que dê a você notoriedade te lega, antes de mais nada, não obstante todas as ilusões que te atraem para aquilo, sofrimento. Pessoas tolas a buscam e geralmente se desgastam, adoecem, né? Nessa busca desenfreada por aquilo que não é importante, porque notoriedade é algo que os espíritos elevados suportam por amor à humanidade. Então, se a gente busca a notoriedade, eu vou citar o exemplo aqui que vem à minha mente, de um grande amigo meu, seu Honório Onofre de Abreu, lá do Grupo Espírita Emmanuel, que no final da vida, no último quartel da vida dele, ele foi presidente da União Espírita Mineira. E ele dizia o seguinte, né? A pessoa não se candidata a cargo na casa espírita. Olha o que ele estava falando, casa espírita. E se você for convidado, peça-se uns 2 meses para pensar e ore, para ver se você aceita. Então mostra bem esse desejo que nós devemos ter de auxiliarmos sem buscarmos o destaque pessoal. Tem um livro bem interessante que conta a história espiritual do Santos Dumont. Eu visitei esses dias a casa dele, a Encantada, lá em Petrópolis, né? Me lembrava desse livro, chamado Ícaro Redimido. O autor espiritual Damastor, ele procura profundamente, ele explora, né, a mente humana e a vaidade. Ainda mesmo quando nós desejamos nos abster de qualquer benefício material pelo bem que fazemos, se nós buscamos o reconhecimento pelas nossas ações, isso parte de uma insegurança de que nós somos filhos de Deus, valorosos pelo que nós somos. Você não é melhor porque te elogiam, nem pior porque te depreciam. Ninguém pode tirar nada de nós, porque nada é nosso. Então, quando você vai ao Evangelho segundo o Espiritismo e ao Livro dos Espíritos, a reflexão nas 2 instâncias de leitura é comum, é uma reflexão jurídica. E a reflexão caminha no seguinte sentido, né? Quase todos os códigos jurídicos da Terra consideram um crime o que você faz em relação a uma comunidade, a uma sociedade, a um grupo de pessoas. Mas como Deus nos ama, o corpo, a vida na Terra são dádivas de Deus. Então, o que nós fazemos com a nossa vida e com o nosso corpo é crime, e crime grave. Que nós viemos para utilizar o nosso corpo, que é uma reserva de possibilidades infinitas para o nosso espírito, né? E realizações imitadas na Terra que estão de acordo com a nossa evolução. Por que infinitas, né? Porque você pode fazer laços de evolução a partir das circunstâncias mais singelas da experiência cotidiana. Você pode viver aquele desafio que o sofrimento e a privação, por exemplo, te causaram, de forma a construir espiritualidade de forma sólida e definitiva em você. Porque as conquistas espirituais são definitivas. Na Terra nós temos uma série de conquistas que nós consideramos sólidas sob o ponto de vista material. A mais conhecida delas é o estudo. Quando você estuda, ninguém tira aquilo de você. Pensar na Hannah Arendt, quando ela sai, coitada, ela sai da Alemanha e vai para a França. A República de Vichy, os nazistas chegam lá. Ela vai para os Estados Unidos, né? Ela tem que reconstruir a vida. Mas o que ela levou dentro dela? Levou o que ela havia adquirido. Isso ninguém tira da gente. Agora, há uma aquisição que o Emmanuel chama de ouro testado no fogo, que é a aquisição de paciência, aquisição de resignação confiante e operosa, né? Isso aí é aquisição para a vida eterna. Significa que quando você reencarnar numa outra roupa chamada corpo carnal, você vai aprender a importância do corpo, às vezes a partir de uma experiência de tê-lo desvalorizado a partir de um suicídio. A gente vem à Terra com uma certa quantidade de energia material, fluido universal, percebido, utilizado, né, fruído pelo nosso pensamento, pelo nosso sentimento, ao longo de encarnações, que nos permite, pela manipulação dos espíritos que regem a reencarnação, uma certa quantidade de fluido vital. As culturas da Terra se referem a isso das formas mais diversas.
Os chineses, por exemplo, querendo associar o desgaste das vísceras que ocorre com excesso de alimentação, nos dizem que se a gente comer demais, os deuses reservam para nós. Chineses antigos, né? Na época em que eles acreditavam que havia Di, o Senhor dos Céus, reservava para cada homem uma certa quantidade de alimentos. Se ele se alimentasse demais, ele faleceria antes. É uma forma de dizer que a gente tem que fazer uma gestão da energia da encarnação. Quando você acorda de manhã, você está cheio de energia. A vida é assim. Então, o que você faz de manhã? E no horário que você está com mais energia? Aquilo que é mais relevante no dia, no seu trabalho. Porque à noite, né, você não vai estar com aquela energia mais. Então, assim, se a gente veio com possibilidade de trabalho, a gente tem que andar enquanto é dia. Chegará o meio-dia, chegará o pôr do sol. Então, aquelas possibilidades orgânicas não serão mais as mesmas. Então, quem desencarna por vontade própria e rebeldia, no pleno gozo das suas energias necessárias, aquela encarnação longa ou aquele tempo que ainda tinha por viver, né, que isso varia muito. Ele sofre a impossibilidade de se separar imediatamente do corpo físico. Mas isso não ocorre somente com quem pega um revólver e atira na cabeça. Com quem corre com o carro e indiretamente se autopunindo, às vezes sem a consciência de que está fazendo isso, está suicidando, porque não se ama, porque não consegue agradecer pelo corpo físico, porque acha que tem um projeto para a própria vida melhor do que o projeto de Deus. Que às vezes você está num processo de crescimento externo, Deus te fala assim: meu filho, para. Você era atleta e você sofre uma lesão, para. Ele está querendo te dizer alguma coisa, é hora de você se acrisolar e se desenvolver por dentro. Aí eu me lembro de uma história que o Arnaldo Rocha contou para a gente. Chico Xavier atendia só de pé, e o Arnaldo perguntou para ele por que ele estava atendendo de pé assim, isso ainda no tempo de Pedro Leopoldo, a Luiz Gonzaga. E ele disse a ele: não, é porque eu tenho um caroço aqui do lado esquerdo da minha barriga, é porque o Chico tinha um eufemismo para dizer onde realmente era o caroço, né? E ele não me possibilita sentar. E o médico mandou operar. Por que você não se opera? Quero usar esse exemplo aqui para a gente pensar. E ele dizia: porque Emmanuel falou que eu não opere ainda. Passados uns 5 anos, o Chico voltou a sentar. Então o Arnaldo perguntou para ele: ô Chico, o que aconteceu? Eu operei. Mas por que o Emmanuel não te deixou operar? Porque ele disse que por várias vidas eu me perdi pela sexualidade. Isso era uma forma de eu me curar. O que eu quero destacar não é o expediente. Eu quero destacar a aquiescência, a paciência, a compreensão e a docilidade do Chico Xavier. Porque o Chico poderia ter olhado em volta: o tal médium é desregrado sexualmente, tal médium não cumpre horário como eu, logo eu trabalho tanto, eu psicografo, eu acordo cedo, eu estou na casa espírita o tempo todo, eu tenho que responder pelo que eu não fiz agora. Mas o Chico tinha certeza que aquilo que Deus faz é o melhor. Deus não faz nada errado. Então essas certezas geram aquiescência, porque quando a gente não tem essa fé, que fé tem 2 sentidos, nas 3 línguas que geram a nossa aquisição da palavra: latim, grego e hebraico. Emuná no hebraico, né? Você tem a pistes, você tem a fides, que é acreditar, isso é mais fácil, né? A outra é a fidelidade. Olha esse segundo aspecto, né? Quando eu tenho fidelidade, a metáfora na Torá, nos evangelhos para fidelidade, é o casamento. Então, a fidelidade não é um elemento exterior. Olha a reflexão de Jesus sobre o adultério por pensamentos. Fidelidade ocorre no coração. Qual a nossa fidelidade à vida, ao cuidado com o nosso corpo físico? Que a gente pode estar vivendo sem achar que está suicidando, mas a gente está comendo mal, a gente não está se exercitando. Mas existe um outro nível de cuidado com a saúde, que são esses excessos, evitando as aflições excedentes. O desejo de enriquecer para além do que você tem, aquela voz interior que diz: basta, eu sou feliz e tenho possibilidade de trabalho com o que eu tenho. Eu não preciso crescer materialmente, eu tenho que crescer por dentro. Às vezes, nós recebemos mordomia de maiores patrimônios materiais, que são a paga justa pelo nosso trabalho. Mas quando isso acontece, estamos na responsabilidade de auxiliar mais pessoas, que nada na vida, dos bens, a família, a possibilidade de estudo, vem somente para nós. Tudo é de Deus, né?
E tudo devolveremos a ele, respondendo por essa mordomia. Então um dia vão nos perguntar: que fizestes do corpo que eu te entreguei? Da mãe e do pai que eu te dei? Dos filhos que eu te dei em cuidado? Da profissão que eu te permiti ter para que você se alimentasse e ainda tivesse algumas coisas que você interpretava como luxo e vieram à sua vida não para que você se apegasse a elas, mas para que você utilizasse em benefício de outras pessoas, né? Há os que pedem salário compensador e desregram-se na revolta, né? Estou falando do companheiro. Há os que dispõem de excelente saúde, com atividades leves nos deveres comuns, arrepelando-se desgostosos por verem adiado o período de férias, quando com isso estão desviados de experiências impróprias a que seriam fatalmente impelidos pelo repouso inoportuno. Há os que possuem recursos materiais suficientes ao próprio conforto e se lastimam insones por haverem perdido certo negócio que lhes conferiria maiores vantagens, dentro das quais talvez viessem a conhecer a criminalidade e a loucura. Aquele dinheiro na mão que é vendaval, e Deus nos poupa dele, né? Há os que colecionam gavetas superlotadas de adornos caros e caem no desespero com a perda de uma joia de uso pessoal, cujo desaparecimento é meio de situá-los a cavaleiro de possíveis assaltos, da cobiça e da violência. Emmanuel preciso, né? Há os que são donos de casa sólida e adoecem por não conseguirem abatê-la de pronto a fim de reconstruí-la segundo novos caprichos. Há aqueles que têm carro confortável que os leve a vários lugares, mas se sentem desesperados que não podem trocar o carro pelo carro do modelo do ano, nessa fome desesperada por crescimento externo e o coração carente de paz, tranquilidade e consciência tranquila, que é aquilo que te permite viver em paz com a encarnação, agradecendo pelo corpo que você tem, sentindo-se útil aos semelhantes e sabendo que nessa utilidade nós estamos simplesmente usando possibilidades que são dadas por Deus. Por ela não temos mérito pessoal e a única coisa que temos de nós é a boa vontade. Então a boa vontade de viver é essencial. A gente precisa buscar dentro de nós a boa vontade de viver, para que a gente possa prevenir a tristeza, o desalento, a ingratidão que levam ao suicídio, né? Aí é interessante, Emmanuel chama essas pessoas do suicídio indireto de quase suicidas, né? Porque de certa forma elas buscam isso por elas mesmas. A mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo vai falar dessas aflições, a gente estava falando aqui das inesperadas, então a mensagem chamada O Suicídio e a Loucura, naquele capítulo que eu citei, Bem-aventurados os aflitos. A calma e a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio, né? Então, assim, a vivência das experiências de auxílio divino deveria gerar em nós, por uma lógica de que nós, toda vez que nós passamos por alguma dificuldade, nós fomos auxiliados por Deus. Se vocês estão aqui, alguns de vocês já estiveram com o corpo físico no hospital, alguns já estiveram às portas da morte. Quantos de vocês já passaram por dificuldades financeiras enormes? Mas na hora azada veio o auxílio divino. E às vezes o suicida é aquele que não consegue esperar. No livro Estante da Vida, há um relato de Humberto de Campos por Francisco Cândido Xavier, precioso. Nesse relato ele conta a história de uma moça dos seus 31 anos, que se desesperava porque o marido se apaixonara, se engraçara por outra mulher. Ela tinha um filhinho pequeno. Então, um certo dia, ela toma formicida e vai ao mundo espiritual sem conseguir se desligar do corpo físico. Na entrevista que Humberto faz com ela se sente como se, ela descreve que ela estava presa ao corpo, como se houvesse uma corda grossa que a prendesse. Eram uns laços fluídicos que, cheios de energia ainda, cheios de força vital, haviam sido interrompidos de forma brusca. Porque a encarnação é processo lento, demora 9 meses, fora os períodos de preparação, que às vezes se concatenam em anos para se organizar possibilidades. A desencarnação, quando não planejada, quando antes do tempo, ocorre com excesso de energia vital. Vamos dar um exemplo aqui, né? Em quais circunstâncias do mal que você pode fazer a si mesmo, o médico consegue te ajudar.
Você pulou daqui em algum lugar, então a sua medula está seccionada. Dependendo do dano, é possível reverter. Você vai fazer a fisioterapia. Outros não. Mas se você cortou o seu dedo e você não reimplantou imediatamente, ainda que chegue um médico amoroso e tente te auxiliar, você vai ser auxiliado, você vai ser tratado com carinho, mas você vai passar o resto da sua encarnação sem aquela possibilidade de ter o dedo. Então, o estado de suicídio e o sofrimento que se sucede a ele não nos fala da falta de misericórdia divina, porque essa sobra. Nos fala da incapacidade que nós temos na nossa fragilidade de esperar. Então, como nós não conseguimos esperar pelo auxílio, como nós não conseguimos ver o pergaminho da vida, que se desenrola de surpresa, pedacinho por pedacinho, esperar nele com fidelidade, aquela outra característica da fé, a crença, mas também a fidelidade. É aquilo que o Chico Xavier tinha. O Chico não se pergunta, por que eu estou passando por isso? O Emmanuel foi falar com ele lá na frente. É mais ou menos o que meu tio Olegário me ensinou. Ele fazia artesanato de balaio, mas cada dia ele fazia um troço diferente. Eu chegava para ele, tio, o que é isso? Meu filho, quando ficar pronto, você vai ver. Né? E de certa forma, essa paciência é essencial, porque você confia em quem está te conduzindo. Né? Quantos desencarnam por não saberem esperar? Por questão de horas. Quantos na bancarrota da época da Primeira Guerra Mundial, em 1929, tiraram a própria vida? Em toda visita a cemitério, quando eu vou, porque o cemitério é um lugar de cultura histórica interessante, que eu visito muito com os meus alunos como historiador, e sempre quando eu vou com as pessoas que viveram mais na cidade, elas me contam, fulano era empresário, foi à bancarrota e tirou a própria vida. Eu fui à cidade do Congo esses dias, a Cochichola, visitei diversos cemitérios no Cariri, né? Já fui em Monteiro também. Quando a gente atravessa o cemitério, mas os filhos conseguiram recuperar a fortuna, estão em Campina Grande e tem uma loja, né? Mas a vida se renovou, mas a pessoa não teve, às vezes, o orgulho. No caso dessa moça, descrita no capítulo 2 do Instante da Vida, era a impossibilidade de encarar de frente, numa sociedade em que o casamento era o horizonte da mulher, a possibilidade do marido ter se engraçado com outra mulher. Isso causava nela uma humilhação profunda, por apegar-se a convenções sociais, ao apego ao outro, pensando que o outro é seu. Os outros estão conosco, compartilhando experiências da vida, porque eles querem. Eles são absolutamente livres. Por mais que nós tenhamos uma dificuldade, gente, de entender isso, por mais que a gente precise de Maria da Penha para organizar isso, se um dia o seu cônjuge resolver ir, deixe ir. Ele não é seu. Os filhos até são de Deus. Às vezes eles vão antes de nós por vontade de Deus. A vontade de Deus pode desfazer planos que vínhamos organizando há muito tempo, mas sempre com uma razão, sempre com um propósito, que é bom para a gente, mesmo que a gente não enxergue agora. Por quê? É bom com lógica no nosso espírito imortal. A gente, quando se torna espírita, essa lógica tem que prevalecer sobre a lógica do imediatismo, do desespero do momento presente, né? Então o Espiritismo nos dá uma esperança fantástica. Vamos refletir aqui. Se Humberto de Campos faz entrevista com essa moça, é porque a moça sobreviveu. Que a pessoa pega esse livro fabuloso, chamado Memórias de um Suicida, eu vou a ele daqui a pouco, né? Da Ivone e do Amaral Pereira. Livro maravilhoso. Esses dias eu estava andando em Lisboa, no final do ano passado, andei uns 12 quilômetros na cidade de noite, que eu gosto de andar nas cidades quando eu visito, assim, a esmo, né? E as cidades europeias são muito seguras à noite, o que nos permite isso aqui no Brasil não. E parei diante da estátua do Camilo Castelo Branco, né? E fiz uma prece, agradecendo por todo o benefício espiritual que nós recebemos dele a partir desse relato. Humberto de Campos, né? Ele nos conta a história dessa moça, ele pergunta a ela, o que você sentiu logo depois? Olha, eu lembro que eu não conseguia mover nenhum dedo. Me sentia como se estivesse absolutamente paralisada. Então veio o rabecão e me buscou. E eu me sentia presa ao corpo, de forma que cada baque do carro eu sentia como se eu estivesse no corpo, mas eu estava como se observasse o corpo e como se vivesse dentro dele, sem conseguir me separar. Então me colocaram no IML. E lá então eu fui desnudado e senti uma vergonha indescritível, eu estava nua diante daqueles dois homens. Havia um silêncio extraordinário.
E ela chama o silêncio de respeitoso. E com isso a gente aprende muito, gente. Quem é médico legista, quem é delegado de polícia e lida com cadáver, né? Na hora que você chega no ambiente, o respeito pela circunstância da desencarnação. Se é suicídio, se é homicídio, sabe? Aquele espírito está em processo. Você não pega lá a borboleta que está saindo do casulo e arranca com força, não. Você não faz, você respeita o processo. Silêncio, recato, prece quando você é espírita, faça prece antes, né? E aí o que acontece? E ela diz, logo abriram o meu ventre e eu senti todas as dores, porque eu não conseguia me separar do meu corpo. E lavaram as minhas vísceras com água fria. Depois daquilo tudo eu acompanhei com o horror que é presumível, e ela diz que você imagina o meu velório. E após o velório, e o desespero da filha pequena, do filho pequeno, o desespero do marido, e o enterro. Só que no enterro ela não conseguia sair, e se sentia presa dentro do compartimento do caixão e do túmulo, e naquela circunstância lodosa, apertada, abafada, ela sentia o corpo em decomposição e acompanhava detalhe por detalhe. Até que um dia, e ela não conseguia precisar a quantidade de anos, ela conseguiu sair do corpo. E tendo saído do corpo, havia uma série de homens do lado, espíritos perversos, obsessores, que disseram a ela que ela tinha cometido um crime grave e que agora ela tinha que ser levada para uma prisão, onde seria julgada. E lá ela sofreu todo tipo de sevícias, até que um dia, em prece, ela foi resgatada. E chegando então ao hospital espiritual, ela tem condições de trabalhar e se recuperar. Né? Quando ela começa a se recuperar, começa um processo, que eu espero ter tempo de contar uma outra história semelhante, né? Que o André Luiz também passou. O André Luiz foi suicídio indireto. O André Luiz era médico, bebia demais, comia demais, que a palavra demais, gente, faz uma diferença essencial. Há culturas religiosas que dizem não beba, né? Tem gente que diz não coma isso, o espiritismo não proíbe nada, mas espera muito de nós. Espera da racionalidade do conhecimento que nós adquirimos, na gestão consciente, racional, inteligente, sentida, aquecida pelo coração também, né? Dos recursos que nós recebemos. Corpo é maravilhoso, imagine, tem gente que gasta um dinheiro danado para cuidar da roupa. É Jesus quem reflete isso. Mas o corpo é a roupa mais importante. Você vai gastar centenas de reais para comprar uma roupa, se você não cuida do seu corpo? Sono é muito importante. Se você sente raiva do presidente da república, do governador, do deputado, do colega de trabalho, você está se envenenando. O ódio nos envenena. Se você recebe uma notícia de crime, estupro com perversidade, você fica com raiva daquilo, imaginando que, se vingando mentalmente do criminoso, isso é muito anticristão, necessariamente aquele sentimento está te envenenando, abreviando a sua vida na terra. É sentimento desnecessário. Nos poupemos dos detalhes que não são úteis à compreensão do processo. Observe os romances históricos do Emmanuel, os escritos pela Ivone do Amaral Pereira. Você vai ver que toda vez que ela vai se referir ou a detalhes de violência, ou a detalhes de sexualidade desregrada, ela é cuidadosa, sutil, elegante, que os espíritos querem tirar daquilo uma lição. Eles não querem te fazer ficar impressionado. Tem gente que morre de medo de ler Memórias do Suicida. O livro é maravilhoso. Mas deixa eu acabar de contar a história da moça, eu vou ao livro, né? A moça, um dia então, volta ao lar. Voltando ao lar, ela descobre que aquela moça, que tinha sido a causa do seu suicídio, está casada com o seu marido. E está cuidando do seu filho. Ela sente uma revolta, né, grande. Mas ela é amparada carinhosamente. Isso é muito bonito. Ela é amparada carinhosamente por espíritos conscientes, amorosos, que esclarecem a ela. Ela começa a viver um processo interessante. Essa história do Humberto de Campos é riquíssima nos detalhes. Que ela começa a perceber, olha, eu quero cuidar do meu filho. Mas eu não posso. É a partir das mãos dessa mulher que eu consigo fazer carinho no meu filho. É a partir das mãos dessa mulher que eu consigo fazer meu filho estudar, que eu consigo arrumá-lo para ir para a escola, que eu posso novamente me sentir mãe. Então ela começa gradativamente a enxergar as qualidades do espírito daquela mulher. Ela começa a armá-la como irmã da alma.
ela se liberta do sentimento de posse em relação ao marido que ela tinha encarnada e começa a amá-la como irmã da alma. Porque Deus nos contrista o coração. É por isso, qual a tarefa do Estevão, Gesiel Estevão, ao chegar à espiritualidade? Livro Paulo Estevão, auxiliar ao seu algoz. Humberto de Campos nos conta, um soldado batia e cuspia de forma especial em Pedro, no caminho da sua crucificação. E o Pedro é chamado ao auxílio desse soldado. O método de Jesus é te colocar para ser pai daquele que te matou na vida passada. Né? Então, com isso ela consegue, no momento em que Humberto de Campos a entrevista, ela está nesse processo de reconciliação, de arrependimento e de trabalho. Então você tem duas coisas importantes, né? O Espiritismo não diz que o suicídio é o fim. O Espiritismo não lega o suicida ao inferno, né? O Espiritismo nos ensina a substituirmos, como diz Joana de Ângeles, culpa por responsabilidade. Então, dentre todas as religiões que eu conheço, nenhuma outra dá tanta esperança à família do suicida, né, do que o Espiritismo. Você vai orar pelo suicida, você vai acreditar na sua transformação, né? Porque muitos de nós somos suicidas. Sabe por que uma pessoa tem tendência ao suicídio? Porque geralmente, por muitas vidas, ele se mata. Então ele vem recebendo aquela carga do hipnotismo que ele fez sobre si mesmo. Tem um filme muito legal que eu gosto, chamado 12 Anos de Escravidão. Nesse filme, há um feitor de escravos que ele, num dado momento, a saturação da lembrança das torturas que causava aos escravos, cria nele um conflito horrível, e ele então abandona aquilo tudo, vai trabalhar em outra fazenda, que ele aceita fazer tudo, até catar algodão junto com os escravos, ele fica lá só por comida, mas ele não aceita de forma alguma mais ir bater nos escravos no tronco, né? E um dia outro homem pergunta para ele, né, por que você está nessa circunstância, né? Que eu descobri que tudo que eu faço aos outros, eu faço a mim mesmo. Então os processos de culpa geram em nós, às vezes, sentimentos desesperados. Na reflexão dessa suicida, que dá a entrevista para Humberto de Campos, um momento essencial que eu acho também desse capítulo 2, do livro Instante da Vida, é quando ele pergunta a ela se ela havia orado. Quer dizer, logo após, ela havia orado pedindo forças a Deus. Ela fala assim, eu orei como os desesperados. Porque quando você ora em desespero, você ora duvidando da misericórdia divina. Essa oração e essa outra reflexão é essencial. Teria tido efetividade, acima de tudo, não quer dizer que ela não teria, antes do suicídio. Porque uma vez feito, a pessoa aguenta as consequências. É assim na ciência, não é? Você já comeu doce? Eu viajei agora para Minas, né? Não sei, eu me pesei ainda para saber quantos quilos eu aumentei, não. E emagreceu? Você já comeu massa e emagreceu? Certamente que não. Há uma relação da ciência ao regime, ao exercício físico, à saúde, causa e efeito. Então a gente não pode fazer uma coisa que gera e esperar, isso é infantilidade. E essas são as leis divinas que nós temos que respeitar. Cuidar do corpo, como a gente cuida da coisa mais preciosa que a gente tem. Por isso, quando você está no avião, você ouve assim, primeiro você coloca a máscara em você, depois você cuida das crianças. Você tem que cuidar de si mesmo, gerir a energia vital, né? Porque tem gente que passa muita noite sem dormir, é o ativista externo. Se eu quero trabalhar até os 98 anos, se eu quero ser um Divaldo Franco da vida, né? Eu tenho que cuidar do meu corpo, para não fazer um suicídio indireto, para a espada não romper a bainha, né? Eu tenho que fazer a gestão da minha encarnação. E esse cuidado não é fácil não, porque a gente tem muita coisa para gerir, né? Mas essa é a nossa missão. Então, assim, aqui no livro Memórias de um Suicida, eu tenho ido todo ano um acordo que nós fizemos com a Universidade Nova de Lisboa. Geralmente eu vou ao Porto, eu vou a Évora, né? Tem um capítulo 4, Jerônimo de Araújo, Silveira e Família. É um capítulo muito interessante. Nos conta a história, me lembrei disso, que eu havia lido antes, Ivone, andando na ribeira do Rio Douro, lá no Porto, né? Era um comerciante daquela região ali, de vinhos, um homem com destaque social, e ele ficou desesperado porque ele chegou à bancarrota. Ele tinha 3 filhas e um filho, e tinha uma menininha, que ele cuidava dela com especial carinho, que ele deixou na casa dos seus 7 anos, que se chamava de Margaridinha. Ele chegava em casa, Margaridinha, papai chegou, né? Mas ele tinha um vício.
que era o vício do jogo. E essa imprevidência no jogo fez com que da noite para o dia ele perdesse tudo que ele tinha. Diante do desespero disso, ele se matou. E tendo se matado, começou a conviver com sofrimentos inomináveis. Para resumir a história, ele vai para o hospital Maria de Nazaré, né? Lá ele tem entrevista com uma série de espíritos que anteriormente tinham reencarnado na Índia, tinham reencarnado em Portugal, estavam cuidando daquele hospital. E aí ele pede, ele teima, porque os espíritos geralmente, como disseram para André Luiz também durante muito tempo, né? Quando a gente está se equilibrando, eu queria chamar essa lição aqui para falar dessa obediência. Eu citei aqui o caso do Chico Xavier com um caroço no corpo. Agora eu vou citar a gente obedecer a espiritualidade, né? Você errou. Todo mundo que erra tem que esperar um tempo de retificação. Essa é a regra. Você errou. Se você, eu errei, me perdoe. Eu estou sinceramente arrependido. O que é que eu preciso fazer para melhorar? Os espíritos te orientam e você faz. O evangelho te orienta e você faz. Você não pode ter razões pessoais, vontades. Você não pode querer mandar em Deus. Os espíritos dizem a ele, não volte ao seu lar. Porque você não está preparado ainda para suportar as emoções de voltar ao lar. A gente vai aqui ao livro Nosso Lar. André Luiz volta a casa, a esposa está casada de novo. Ele então, mais abruptamente do que a espiritualidade planejava, ele tem que conviver com o choque e a evolução espiritual que ele precisa ter para absorver e ter a resiliência sobre aquelas emoções, né? No caso aqui do Jerônimo, ele volta a casa mais cedo, né? Agora, uma coisa que eu queria refletir aqui sobre o livro, bem interessante. Ele pede para voltar, o mentor espiritual lá, o Hipólito, ele o recebe com carinho, explica para ele que ele não pode vir, e ele teima e vai. E ao ir, ele pede uma série de benesses. Ele pede para ir com fraque à moda do século XIX, ele pede flores para entregar para a esposa, e a amorosa, a espiritualidade concede tudo aquilo a ele. Eu acho isso de um amor extraordinário. Ele vai num veículo, junto com os espíritos, a gente está te falando para você não ir, mas nós somos seus irmãos. Que a pessoa pensa que no momento do suicídio não tem alguém ali para ajudar. Tem, mas o espírito não consegue ver. Né? Então, é um espírito que errou, e a André Luiz também começou assim, né? Ele chega em nosso lar, o que é que eu posso trabalhar aqui? Eu sou médico. Ele descobre que lá, a medicina de lá, ele não entende nada. Que ele tem que esperar, né? Saulo, quando se torna Paulo, ele falava e ele não se sente em condição de falar. A eloquência desaparece. Então ele vai para a igreja e limpa os bancos, começa a costurar na porta, humildemente, para que ele possa recomeçar. Quando a gente se torna muito orgulhoso, muito vaidoso, a gente precisa zerar para a gente poder recomeçar. Que tem dois caminhos para a gente responder à humilhação e à dificuldade na terra, né? O primeiro deles é a compreensão, a aquiescência do coração, como uma raiz que, estando no solo, recebe seus nutrientes, consegue crescer mais a partir daquilo. Mas muitos de nós não conseguimos fazer ainda. Então, a gente desenvolve dois caminhos, né, diferentes. O primeiro deles é o complexo de inferioridade. Esse é um caminho até melhor, sabe? Que aos poucos a pessoa vai descobrindo que não é aquilo. Gera uma certa humildade. Eu, por exemplo, quando eu tinha 16 anos, eu era tão tímido que eu queria trabalhar com computação. Porque eu achava que fazendo IFET de computação, eu ia sentar numa sala e não ia ver ninguém, não ia ter necessidade de contato com ninguém, aqueles nerds lá do software, né? E eu faço justamente hoje, dou aula, faço palestra, né? É exatamente o contrário, porque a vida se transforma. Mas tem a pessoa que, ao contrário disso, desenvolve uma empáfia. Um complexo de superioridade, na verdade é um complexo de inferioridade, uma defesa que ele fez com aquilo que machucou, ele se torna aquilo que o machucou. Essa pessoa fica impermeável. Porque esse crescimento externo, essa aflição desnecessária, tem que alguém chegar para você, né, dizer assim, meu amigo, você está exagerando. Você está sofrendo pelo que você não precisa. Você está tentando se afirmar, Deus gosta de você do jeito que você é. O que você é já é bom. Procure crescer por dentro. Quando a pessoa não ouve isso, aí o caminho vai até... E quando a queda é grande, quanto maior a ilusão, o edifício da ilusão é grande, quanto maior um edifício, maior o estrondo do desmoronamento. Então, quando desmorona, às vezes a pessoa não suporta. E como não é habilitado a humildade de pedir socorro, às vezes a pessoa tira a vida do corpo físico. Né? Isso ocorre em níveis diversos. Eu citei aqui o Ícaro redimido, né? O Santos Dumont é assim, não estão me reconhecendo.
Santos Dumont lidava com 3 problemas grandes, né? O desejo de reconhecimento, o problema sexual, ele nasceu com a limitação sexual, o Espírito nos revela, né? Ele se relacionava com as mulheres e não podia concretizar a relação sexual. Isso gerava uma inibição, que ele havia sido padre Bartolomeu de Gusmão, em que ele era exatamente o contrário, ele era eloquente. Então, assim, quando você usa mal uma coisa, você vem embotado naquilo, na mordomia daqueles bens, para que você possa servir, né? A gente pode usar como exemplo, por exemplo, a parábola da figueira que secou, a parábola da figueira estéril. Quando Jesus se aproxima de uma figueira que estava com as condições de dar fruto, mas não era a estação. E Jesus espera dela a produção, né? Tem gente que só quer produzir na estação. Nós temos o relato, por exemplo, do paralítico que entra pelo teto e Jesus o cura. Jesus estava comendo. Então a pessoa fica adiando a realização com base numa série de possibilidades. Na verdade, falta boa vontade de dizer: Senhor, faça-se em mim conforme a tua vontade. Há circunstâncias que a gente está disposto a viver. Tudo está caminhando bem, as árvores das afetividades familiares estão te envolvendo, né? Há circunstâncias, meus irmãos, que o filho desencarna, a esposa que alimenta o seu coração, amor, alimento das almas, parte para o mundo espiritual. Seus amigos começam, tem hora que a gente é acusado por coisas que a gente não fez, nunca injustamente, e aí a gente tem que se alimentar espiritualmente para persistir. É como dizia o João Guimarães Rosa: a vida esquenta e esfria, o que ela quer da gente mesmo é coragem. Coragem de enfrentar e continuar. Fique aqui, enfrente os desafios, por mais sem futuro que pareça, porque a vida não vale pelo que as pessoas dizem ou pelo que o mundo exterior valoriza. A vida vale pelo triunfo de uma encarnação em que você consegue cumprir as suas obrigações. Obrigações que não são vistas pelo exterior e nem louvadas por ele. Quanto menos louvado e mais a consciência tranquila, melhor. É muito bom quando você consegue atravessar o mar das críticas com o coração tranquilo. Isso é força moral, solidez moral, né? Outra coisa é que a gente tem que aprender a ser humilde quando erra. A gente tem que aprender com a possibilidade da gente errar, né? O Jerônimo, então, ele vai desobedecer, ele chega em casa está morando outra pessoa lá, uma série de espíritos. O que acontece isso, né? Na mitologia medieval, que chegou aos nossos dias e no conhecimento popular, nós temos assim, o demoninho que te atenta, o daimônio que te atentou ali, e depois ele vem te cobrar. Uma figura bem desleal, né? Que ele vem te cobrar o que ele te incentivou a fazer. Na verdade, ele só incentiva o que a gente tem dentro da gente. Cada um é tentado conforme a sua concupiscência. Então, quando ele sai da casa, ele teimou, né? Vem os espíritos dizer, ele se suicidou. E ele descobre que a mulher, que era educada, que ele nunca deixou trabalhar, não construiu, deixou que ela construísse uma cultura de virtude, está explorando a prostituição daquela filha Margaridinha que ele gostava tanto. O filho está preso em Lisboa, foi para a criminalidade. A filha está apanhando do marido numa condição de desumanidade, né? E todos reclamando porque ele desertou, então ele tem que retornar. E depois ele retorna em condições melhores. Agora eu queria destacar as condições em que ele retorna. Ele retorna rico de novo, né? Para isso eu vou evocar uma parábola que para mim é importantíssima. Ele retorna rico de novo. Ele retorna na fazenda, só que ele não pode mais ter filhos. Por quê? Ele desprezou o cuidado com os filhos. Na hora que ele tinha que cuidar dos filhos, ele desertou. Pedro foi pai dos seus filhos e pai daquelas crianças da casa do caminho. Então a mordomia de pai dos apóstolos, ele vai recebendo mais mordomias. Ao que tem lhe será dado, ao que não tem lhe será tirado, né? Então a parábola do mordomo infiel é uma parábola muito importante para se pensar e se compreender esse fenômeno, né? A parábola do mordomo infiel nos fala de um mordomo que cuidava de uma fazenda e que o Senhor descobre que ele está roubando. Vou falar dela rápido, porque a gente tem pouco tempo. E ele então bola um estratagema antes de encontrar o Senhor. Ele perdoa metade da dívida daqueles que o deviam e eles passam a ser amigos dele, né? Emmanuel comenta essa mensagem em 2 mensagens que eu recomendo que vocês procurem, né? Está lá no Pão Nosso: Granjeai amigos e tabernáculos eternos, nos dizendo o seguinte: o que é isso? Você recebe uma mordomia e você a despreza, então você reencarna de novo
com a ausência daquilo, não, você reencarna com a possibilidade de reformar aquilo. É o que acontece com ele. Então a gente vem certamente com algumas sequelas do que a gente fez. Mas enquanto a gente tiver boa vontade de trabalhar, mesmo a encarnação posterior ao suicídio é uma encarnação de reconstrução, em que haverá certamente os obsessores te puxando para o suicídio de novo, a lembrança do suicídio e a influência magnética das suas deserções passadas. E aí é necessário aquilo que Guimarães Rosa falava: coragem para permanecer na luta, vencendo a carreira de cada dia, uma de cada vez, porque o Senhor tem recursos para nos auxiliar na hora mais inesperada que nós desconhecemos. Eu desconheço o problema que você está atravessando, mas ele não é o fim da sua encarnação. Não desista. Existe um Deus que cuida de nós. Seja você sob a mira de um revólver de um bandido, seja diante da desencarnação da sua mãe ou do filho mais querido, único, a vida permanece. Vale a pena ficar aqui e trabalhar, porque Deus nos reservará benesses que nós desconhecemos. Que Jesus nos abençoe.